E aí, meus queridos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse momento. Estamos nesse novo formato, mas sempre conectados. Então, tendo em vista que a gente vai tentar ter uma linearidade nesse nosso novo processo de bromatologia, eu optei por nós fazermos uma revisão de bromato, tá? Pegando alguns conceitos que vocês já viram, para a gente ter uma linearidade no pensamento, tá? Então, coisas que vocês já viram, coisas que vocês ainda não viram, e vocês vão dando esse feedback sobre o que é que vocês estão vendo, se vocês estão gostando, e depois a gente vai entrar em detalhes sobre aulas ao vivo, conexões e esses detalhes nós vamos ter ao longo do nosso curso, tá? Quero que vocês fiquem super tranquilos, estou sempre disponível, vocês já sabem, e qualquer dúvida ou orientação eu vou estar por aqui. Então, muitas pessoas sempre perguntam por que farmacêutico estuda bromatologia, né? E aí eu tenho que deixar muito claro para vocês que estudar bromato é associar nossa indicação, nossa prescrição, nossa orientação farmacêutica para os pacientes, aliando a uma terapia muito além, né, do nosso contato com essa associação clínica. Nós temos uma associação industrial. Então, nós temos esses dois viés. Eu tenho que entender um pouco dessa composição, dessa análise nutricional também, para associar, não é substituindo profissionais, e sim agregando conhecimento, mas também nós temos essa composição de conhecimento lá na indústria, certo? Quero que a gente veja, e aí a gente vai comentando a respeito, né? Que alimento, né? Então a gente tem esse contexto, né? Um decreto, nós temos leis, nós temos orientações para isso. Alimento é toda substância ou mistura de substâncias no estado sólido, líquido, pastoso ou qualquer outra forma adequada, destinada a fornecer ao organismo humano os elementos normais à sua formação, manutenção e desenvolvimento. Então, tudo que a gente ingere, né, nós temos que considerar enquanto alimento, né? E aí, dependendo de como é que esse organismo metaboliza, transforma, nós vamos ter algumas classificações, alguns estados para esse alimento, tá? Então, às vezes, existem alimentos super nutritivos, bem nutritivos, mal nutritivos ou nem um pouco nutritivos. Mas essa nutrição a partir da ingesta dessas substâncias, nós temos como alimento. Então, tudo isso a gente vai tendo que ter muita ideia, até mesmo, eu quero que vocês sempre lembrem disso, sobre interações medicamento-alimento. Então, a gente estuda muita farmacologia, estuda muita interação entre medicamento e alimento, mas muitas vezes a gente não estuda algo mais compacto, mais direcionado. Então, eu quero que também, além disso, a gente tenha essa propriedade sobre interações entre medicamentos e alimentos, tá? E aí, é importante que neste pensamento a gente tenha uma questão muito importante para ligar, que são os nutrientes desse alimento. Como eu disse, nós temos essas questões intrínsecas de muita nutrição, pouca nutrição, má nutrição e não nutrição, né? E esse alimento, dentro dessas nutrições, nós temos dois tipos de de nutrientes, tá? Nós temos os macronutrientes e os micronutrientes. E esses nutrientes, né, e aí você vai ter vários contextos como vitaminas, proteínas, carboidratos, lipídios, né, sais minerais. Então, eles têm composição no nosso corpo, uns em maior quantidade e outros em menor quantidade. E esses dois precisam estar muito aliados, porque a gente vê, inclusive até nesse momento, né, de pandemia, todo mundo fala muito sobre imunidade, 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 imunidade. E aí eu paro e penso, o que é imunidade? É defesa do nosso corpo. Como é que eu melhoro essa imunidade? Ingerindo substâncias. E que substâncias são essas? Não quero tomar medicamento, não quero tomar manipulado, não quero partir para esse tipo de prescrição, mas eu quero me alimentar melhor. Então, precisa avaliar esses nutrientes. Então, todos esses, né, como os macro e os micro, principalmente os micronutrientes, são muito importantes para esse momento. Eu quero que vocês tenham sempre isso, que eu preciso entender do mesmo jeito que eu preciso entender
sobre determinado tipo de mecanismo de ação, eu tenho que saber de nutrientes alimentares também, para eu ter uma indicação, uma prescrição e orientação farmacêutica ainda melhor, tá? E aí, a gente está nessa área clínica e a gente também agrega com a área industrial, tá? Porque em relação a esses produtos alimentícios, eles são considerados seguros quando eles não oferecem riscos à saúde do consumidor, né? A gente muitas vezes vê nesses supermercados pessoas fazendo controle de qualidade, percebendo se há coisas estragadas, se há coisas vencidas, se tem esse detalhe por trás disso. Então, e a gente precisa entender muito bem que agentes podem nos verificar, como agentes microbiológicos, agentes físicos, agentes químicos, e também intoxicações e infecções destas origens alimentares. Então, esses agentes que vocês estão vendo aí na tela podem gerar intoxicações ou infecções alimentares. É interessante, aí eu vou só pedir com licença aqui para limpar, né? E aí a gente, mesmo nessa gravação, mas eu gosto bem as coisas muito claras, né? E vocês já me conhecem. Eu queria que vocês entendessem isso, que nós, enquanto farmacêuticos, nós temos, é interessante, a gente até já viu isso, desde 1931 essa área bromatológica, mas a gente foi se distanciando, mas é um grande campo de trabalho. Então, a gente precisa conhecer bastante sobre microbiologia, sobre controle de qualidade, sobre pontos críticos, sobre análise de composição, centesimal, nutricional, porque isso agrega bastante ao nosso conhecimento farmacológico também. Lembrando que esses também vão gerar infecções. Então, às vezes, numa indicação diária, eu posso perguntar: por que você teve essa infecção estomacal? Por que essas dores? Veio de onde? É do alimento? É do dia a dia? É de estresse? Se foi do alimento, por quê? Comprou estragado? Então, todas essas perguntas também necessitam que a gente faça para entender um pouco mais do universo dos alimentos, certo? Olha só, é importante, né? E aí eu quero que vocês se liguem muito nisso. A gente tem muita resolução, tem muita diretriz, tem muita portaria e a gente precisa ler. Por quê? Porque quanto mais a gente tem essa propriedade sobre esses órgãos regulatórios, melhor a gente define o nosso campo de estudo, tá? E nós queremos que esse alimento chegue na mesa do consumidor, seja ele de uma origem mais industrial, desde de indicações mais clínicas, de forma segura, tá? Então, vocês estão vendo aí na tela todos esses órgãos. Anvisa, Ministério da Saúde, Inmetro, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Então, todos eles existem inúmeros documentos que revelam como nós temos que lidar com este alimento. Então, existem decretos, por exemplo, como controle de qualidade na indústria de laticínios, né? Controle de qualidade na embalagem, na rotulagem, né? Como é que a gente faz a amostragem, como é que a gente escolhe esses determinados produtos. Então, tudo isso vai favorecer o nosso trabalho e vai melhorar ainda mais o alimento para chegar ao consumidor final, tá? E aí tem uma coisa muito interessante que a gente aí entra mais uma área mais industrial, mais específica, que são as análises bromatológicas, tá? Essas análises bromatológicas, elas são de responsabilidade de alguns profissionais, entre eles, químico de alimentos, tecnólogo em alimentos, engenheiro de alimentos, farmacêuticos. Então, essas análises, elas são muito importantes para quê? Para que vocês possam ter ainda mais conhecimento sobre alimento e saber se aquele alimento que está chegando nos consumidores, nas nossas mesas, tem validade e tem qualidade, tá? E aí, eu vou até afastar um pouquinho aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, porque eu estou fazendo todo um mecanismo aqui para vocês, tá? Esses componentes do alimento, todos eles, quando a gente faz análises bromatológicas, eles têm importância. Por exemplo, se você vai descobrir a quantidade de açúcar que tem naquele alimento. Por que é que eu estou fazendo isso? Porque pela quantidade de açúcar eu vou poder orientar um paciente que é diabético.
olha, não coma determinado tipo de alimento, porque isso pode gerar o diabetes. Por quê? Porque tem uma taxa de açúcar muito alta naquele alimento. Por exemplo, metais pesados, que é um contaminante muito grotesco nos alimentos. E aí, o que é que acontece? Esses metais pesados, eles podem elevar a quantidade de radicais livres no nosso corpo. E radicais livres no nosso corpo, por exemplo, o aumento de íons hidrogênio, não são interessantes. Então, por isso que a gente vê em muitos lugares, muitas propagandas, combate aos radicais livres. Por quê? Porque eu preciso retirar de dentro do meu corpo todos esses radicais. Tá? E aí, por exemplo, a lactose, a fenilalanina, a lisina, então tudo isso eu vou poder categorizar dentro desse ambiente industrial para eu saber exatamente a quantidade de componentes dentro do contexto alimentar, tá? E aí, vou trazer aqui para baixo um pouquinho, tá? Nós temos dois tipos de análises. Nós temos as análises qualitativas e quantitativas. Na análise qualitativa, eu vou saber que componentes nós temos dentro desse alimento. Componentes bons, componentes ruins, conservantes, aditivos, corantes e todo aquele componente nutricional. E a quantitativa é quanto de cada nutriente eu tenho dentro dele. Então, isso é muito importante, porque quando a gente faz, por exemplo, a amostra de alimentos secos, de alimentos úmidos, por exemplo, como cereais, e aí leites, líquidos, pós, coisas duras, coisas moles, pastosas, então eu vou saber. Então, quando a gente vê nos rótulos toda aquela quantidade, porcentagem, porque foram feitas análises bromatológicas por profissionais recomendados, e aí conseguiu deixar claro essas rotulagens para nós que somos os consumidores finais, tá? E aí, para isso, nós temos que ter muito cuidado. Por isso que existem vários compêndios, várias enciclopédias, várias farmacopeias que dizem exatamente como fazer esse tipo de análise, tá? E aí, para que isso não aconteça, eu tenho que sistematizar, eu tenho que padronizar, porque se eu não padronizar, vai sair de qualquer forma. E saindo de qualquer forma, eu posso ter problemas instrumentais, erros no método, erros pessoais, né? Posso ter também, se eu faço de qualquer jeito, eu posso ter diferenças de procedimento. Eu faço de uma forma, você faz de outra. Por isso que existem os POPs, né? Os procedimentos operacionais padrões. E que tem passo a passo nas etapas. Então, eu também tenho que seguir esse passo a passo. Porque lá já foi validado. Então, quando está validado, eu preciso apenas seguir esses passos, tá certo? Então, o que é que a gente está vendo? Ó? Estamos falando sobre alimentos. Esses alimentos existem componentes. Esses componentes precisam ser quantificados e precisam ser qualificados para que eu possa realmente entender esse contexto alimentar e seguir, né, avaliando se tem contaminantes, agentes microbiológicos, agentes físicos, agentes químicos que não favorecem uma boa ingesta para os consumidores. Então, isso é muito importante. A gente sempre tem que ter essa linha de raciocínio, tá? E aí, para analisar, eu preciso de métodos. Existem muitos métodos durante esse momento, tá? E nós também temos que ter ideias sobre amostragem. Então, a gente está começando essa revisão, mas a gente especifica um pouco também, tá? Por quê? A gente vai pegar um lote de leite, leite em pó. Um lote, por exemplo, que nós vamos já ver a definição, um lote tem 1.000 latas de leite. E aí, todo dia, né, tem muita produção. Eu, enquanto farmacêutico que entendo e que posso ser produtivo, não vou fazer uma análise com as 1.000 latas. Eu tenho que fazer uma amostragem. E nessa amostragem me dará o produto final. Por quê? Porque se eu tenho padrão, se eu tenho padronização no meu contexto industrial, possivelmente as 1.000 latas terão uma mesma composição, tá? Dentro disso, nós temos dois tipos de análise. Nós temos as análises convencionais e as análises instrumentais. Essas duas análises, elas são uma ajuda a outra, né? Elas são congruentes.
uma não depende de tipo de alimento, outra depende de outro tipo de alimento, tá? E isso favorece o nosso trabalho. Por quê? Porque eu vou saber exatamente qual tipo de técnica para determinado tipo de alimento. Então, isso é muito importante. Por quê? Porque, às vezes, a gente perde muito tempo na bancada em saber qual técnica eu vou utilizar. Então, é isso que a gente vai ver um pouquinho agora, tá? Instrumentais. Os instrumentais, eles são rápidos, são eficazes, são eficientes. Então, a gente pode ver, por exemplo, são dois tipos e a gente vai analisá-los futuramente, né? Que é a HPLC e a CLI, né? Que é tanto a cromatografia líquida de alta eficiência. O que é cromatografia? É uma técnica analítica, né, que favorece a decomposição, vamos dizer assim, ele decompõe o alimento para saber exatamente quanto ele tem. Você pega 1 quilo de arroz, aí lá tem assim, a cada 100 gramas você tem 32 gramas de carboidrato, 8 gramas de proteína, 2 gramas de gordura, 1 grama de... Então, tudo aquilo é feito através de técnicas cromatográficas. São técnicas analíticas da química que favorecem essa decomposição do alimento e consegue dizer exatamente como ele sugere, tá? E aí nós temos vários softwares que ajudam muito esse nosso lado. Por exemplo, a gente não podia fazer uma técnica convencional. Por que a gente não podia fazer uma técnica? Como é que eu vou olhar um grão de arroz e saber exatamente a quantidade de composição? Então, por isso é que os instrumentais são muito importantes nesse momento. Os convencionais, eles têm alguns detalhes. Porque, por exemplo, os instrumentais, eles são de alto custo, né? Algumas análises, elas podem ser feitas sem grandes equipamentos, só com vidraria, né? E aí, por exemplo, a gente pode fazer titulação para saber a quantidade de água, a quantidade de álcool, o teor, né, de alguns líquidos para saber se está contaminado ou não está contaminado, né? Às vezes, como a gente pode ver aí, tem resultados até melhores. Porque, por exemplo, quando a gente vê as buretas, provetas, pipetas, fazendo alguns testes, por exemplo, nós podemos relacionar que tem uma rapidez na análise e melhora muito os nossos testes. Então, depende muito. Ou eu posso ter instrumental, quando eu tenho mais amostras, quando a minha empresa ela é mais rica, mas em alguns momentos, mesmo essas empresas que têm grande porte, elas podem utilizar-se de técnicas convencionais, porque ajudam muito e até delineiam algumas outras técnicas instrumentais, certo? E aí, ó, olha só, é o que eu venho falando. É muita coisa. Dentro do alimento tem muita coisa. Por exemplo, a gente vê em alguns rótulos assim, alérgicos, 2 pontos, contém soja, glúten, centeio, cevada. Então, como é que nós vamos definir isso? Então, essa mistura que esses alimentos têm, né, é muito difícil a gente poder contribuir sem ter técnicas específicas. Então, esse método de análise vai depender muito do produto que está sendo analisado. Se você vai ser um produto sólido, seco, úmido, pastoso, tá? Então, tudo isso vai favorecer nossos detalhes de análise, certo? Ó, por exemplo, a gente pode, por exemplo, dependendo da quantidade de amostra, tá? Se a amostra, por exemplo, ela é mais do que 0,1 grama, eu posso utilizar um método convencional. Mas se ela já vai diminuindo um pouquinho os tamanhos, a quantidade, tenho que utilizar instrumental. Por quê? Porque eu não tenho como, no olho, em diluições, em curvas de titulação, fazer isso de forma muito clara. Então, depende a quantidade de amostra, o peso da amostra, a qualidade do alimento, tudo isso favorece a diferença entre os dois, se é convencional ou se é instrumental, tá? Por exemplo, ó, outra característica. No slide passado, vou só voltar aqui.
nós vimos sobre quantidade de amostra. Aqui no próximo, nós estamos vendo sobre quantidade de peso. Então, depende muito. Quando são maiores, eu posso ter métodos convencionais como volumetria, gravimetria. Já na volta de instrumentos, quando eles têm bem menos peso. Então, quando ele é muito sutil, por exemplo, em processos de liofilização, né, que é quando o leite fica leite em pó. Então, a gente tem um leite e ele acaba aqui quebrando e secando. Esse processo é chamado de processo de liofilização, que são os leites em pó, por exemplo. Então, para isso, para esse tipo de componentes, nós temos os métodos instrumentais, tá? Detalhe, eu preciso ter exatidão, eu preciso ter precisão. Então, para que o meu teste tenha qualidade e validade, nós temos esses dois detalhes aí, melhor três. O que é que eu tenho de disponível? Composição química e o número da amostra. Porque a partir desses detalhes iniciais, nós temos a escolha fidedigna do teste para análise. Tá ok? Gente, se tiver um pouco rápido, se tiver, vocês vão dando feedback depois, porque a gente está começando esse novo formato e aí eu quero ver com vocês o que é que vocês estão achando a respeito, tá? Aí, olha só, além de todo esse detalhe que eu vejo que eu disse para vocês, número de amostra, composição, recurso, nós temos uma coisa muito interessante. E aí a gente tem que estar muito conectado com os líderes das empresas, das indústrias, dos locais de fabricação, que também precisam ser avaliados, que são métodos que nos levam mais economia, né? Além de ele ser exato, preciso, prático e rápido, ele precisa também ser econômico. Por quê? Porque a gente também não pode gastar muito reagente, muito material, muita energia, se muitas vezes não tem essa questão muito clara, tá? Então é por isso que esse que é outro, que é um quinto ponto, que também além de tudo precisa ser econômico, certo? E aí, ó, para que a gente possa fazer essas análises, existem métodos oficiais, tá? Métodos testados, métodos aprovados por laboratórios competentes e que devem seguir uma legislação. E aí existem muitas RDCs para esse tipo de validação de testes bromatológicos. E qual é o objetivo disso? Por exemplo, expedir laudo técnico com validade e validar outros tipos de método. Vou dar um exemplo. Às vezes a gente vê portarias do Inmetro, testes de Inmetro de controle, dizendo esta amostra deste lote está reprovada ou esta está aprovada. Então, o Inmetro, por exemplo, existem muitos farmacêuticos que trabalham no Inmetro. Por quê? Porque é área de campo e eles necessitam também dessa análise de composição do alimento. E quem faz isso é a bromatologia. Então, esses métodos desses órgãos, eles são oficiais, eles são validados, eles são reprodutíveis e conseguem dizer exatamente se a amostra ou o alimento tem condição de partir para o consumidor ou não tem condições, tá? Mas nem tudo são flores, né? A gente sabe muito bem que tudo tem uma sequência, porém existem fatores que dificultam muito as análises. E aí, por exemplo, complexidade das amostras. Nem tudo tem grande tempo de validade, nem tudo tem facilidade para pegar, nem tudo tem análises muito criteriosas. Então, existem amostras, por exemplo, muito complexas. E aí a gente vamos pensar assim, peixes, né? Peixes, eles precisam também ter análise para ter venda, né? Então, como é que eu vou? Que tipo de rio, que tipo de mar, açude, quantidade de sal, né? Como é que a quantidade de ômega 3, ômega 6, ômega 9, tudo isso precisa ser muito avaliado, né? Então, é um complexo. Às vezes, muitas amostras são muito complexas, tá? E vocês podem ver aí também
que alguns alimentos são muito perecíveis. E aí a gente pode falar em peixes, pode falar em carne, pode falar em líquido, né? Pode falar em iogurtes. Por quê? Porque tudo isso pode ter muito agente microbiológico. E o tempo de validade é pequeno após aberto, por exemplo. Então, às vezes, isso pode prejudicar uma amostragem incorreta. Melhor, dar margem para amostragens incorretas, né? Porque, às vezes, o tempo de vida de prateleira é grande, então eu posso até demorar um pouquinho e fazer uma análise mais longa. Tem vezes que não. Então, é por isso que, às vezes, esses fatores podem dificultar, tá? Aqui nós temos vários tipos. Nós temos cereais, nós temos frutas, nós temos enlatados, nós temos derivados de laticínios, nós temos chocolates, nós temos muitas coisas. Então, para cada tipo desses alimentos, nós temos diferentes tipos de análise, tá? Mas, como eu falei, para fazer essas análises, a gente não tem nem condições de pegar o lote todo. Então, o que é essa amostragem que a gente... foi uma amostragem desse tipo de teste. Então, a amostragem é um conjunto de operações, tá, destinadas a se obter uma amostra representativa de uma população que permite extrapolar para a população inicial. O que quer dizer isso? Vamos supor que nós temos 10 mil quilos de carne para fazer análise. E eu tenho amanhã, não tenho, lógico, que como fazer dentro de um período de 4 horas, análise de 10 mil quilos. Então, eu faço um recorte desses 10 mil quilos e vamos supor eu faço para 100 quilos. E aí, nesses 100 quilos, eles vão dar uma reprodutibilidade para os 10 mil quilos e vai dizer se eu posso consumir, se eu não posso consumir, se pode vender ou se não pode vender. Então, a amostragem representa o todo. A amostragem é isso, representar o todo. E aí, quando eu aprovo aqueles 100 quilos de amostragem, consequentemente, os 10 mil quilos também serão aprovados, tá certo? E aí existem alguns conceitos que eu vou mostrar para vocês. E aí vocês já conhecem, eu vou só reforçar. Amostra, uma porção selecionada de uma quantidade maior de material. Vocês podem até ver nessa figurinha aí na tela, muitos bonequinhos. Então, esses 3 vão representar o todo, tá? Então, outro conceito, protocolo de amostragem, é um procedimento pré-determinado para seleção, retirada, preservação e preparação da amostra. É uma sequência de passos que eu preciso seguir. Característica. Então, a característica da amostra é a propriedade ou constituinte a ser medido ou observado. Muitas vezes eu quero apenas uma única característica daquele. Por exemplo, eu quero o cheiro, né? Ou então algumas características organolépticas, né? Então, eu vou sentir o cheiro daqueles 100 quilos de carne e o cheiro total vai ser o mesmo daqueles. Por quê? Porque eu preciso de uma amostragem que me diga exatamente o que tem aquilo. Então, característica é individual, que são componentes do alimento que eu estou avaliando. E aí, pode haver erro de amostragem. Então, a parte do erro total associada ao uso de apenas uma fração da população total do alimento. Às vezes, aqueles 100 quilos dos 10 mil quilos não me faz dizer que eu estou fazendo a coisa certa. Então, nos mostra que eu preciso ter uma amostragem ideal para o meu momento. Por quê? Às vezes a população ela pode ser muito heterogênea. O que é que ele quer dizer com população? O alimento em si pode ser muito heterogêneo. Então, isso não vai ser tão fidedigno para a minha análise, tá certo? Homogeneidade é a medida uniforme. É exatamente a representação do meu contexto, do meu alimento, certo? Lote é uma quantidade de alimento que se sabe ou se presume que é produzida em condições uniformes. Então, por exemplo, eu tenho o lote dessas carnes, o lote 1. Lote 1 são 10 mil quilos. Amanhã, vou fazer o lote 2 do mesmo jeito, são 10 mil quilos, com a mesma forma, com as mesmas características. No outro dia, eu vou fazer o lote 3. O lote 3 não teve reprodutibilidade, né?
alguma característica não estava condizente. Então, eu tenho que voltar, às vezes, lote 1A. Né? Por quê? Porque eu não tenho continuidade sobre aquele lote. Então, isso eu tenho que... por isso que é difícil a indústria, porque eu tenho que reproduzir diariamente, nas mesmas condições, os mesmos produtos. E aí existem erros de diversas formas. Por isso que, algumas vezes, eu rastreio lotes para eu saber exatamente o problema que houve. Tá certo? E unidade é cada alimento, cada pontinho, cada objeto. E às vezes, em alguns lugares, em algumas indústrias e em alguns produtos, eu tenho que fazer unidade a unidade. É difícil, mas tem alguns que precisam muito. Por quê? Porque às vezes tem mais problema. Às vezes são lotes menores. Quando são lotes menores, eu vou de unidade a unidade. Porque mesmo eu fazendo a amostragem, existem alguns agentes tão fortes, né, que eu preciso definir a unidade, tá certo? Unidade a unidade. E aí, ó, o que eu venho dizendo para vocês, eu só resumi aqui, que esses são os aspectos fundamentais. O primeiro deles, a amostra deve ser representativa da totalidade, tá certo? A amostra não deve causar prejuízo econômico, como a gente viu, aquele método tem que ser exato, preciso, ideal, mas tem que ser também econômico. E a parte da amostra a ser analisada numa análise de contraprova também deve ser representativa. Eu faço os testes e tenho as contraprovas, porque aí eu melhoro também os detalhes da minha análise, tá certo? Por que é que eu faço isso? Para ter aceitação, né? Para também rejeitar quando não der, avaliar a qualidade, saber se a produção está uniforme, para a gente ver tamanho desse lote, divisão, se é a granel, se é embalado. Essa natureza do lote também favorece, porque, gente, isso é muito importante. A indústria, ela é um mundo de coisas. Então, e a gente pode também validar até mesmo produtos próprios, métodos próprios. Mas para isso a gente tem que conhecer o objetivo, a natureza, a finalidade, e aí melhorar diariamente os nossos processos, tá? Ó, isso aí é que a gente vai, são pontos de alguns compêndios, de algumas aulas que eu fui reunindo para a gente ter essa revisão um pouco mais rápida e criteriosa. Então, a natureza do material teste, que é da amostra principal. Tem que ter homogeneidade, um tamanho unitário, tem que ter um histórico, uma história prévia e tem um custo. Às vezes, até nisso a gente tem que pensar. E a natureza desses procedimentos, né, tem que ser significativa, saber se é um processo destrutivo, um procedimento não destrutivo, o quanto tempo leva, o custo dessas análises. O custo dentro da indústria é fundamental. A gente trabalha com economia, então a gente até nisso também tem que ter alguns critérios, tá? Então, essas amostras, elas vão melhorando, né? Você tem uma amostra bruta, que é uma amostra gigante. Você, às vezes, tem pessoas que fazem a amostra da amostra para levar para o laboratório, para ter técnicas cromatográficas mais específicas, para depois desse laboratório, eu ter uma unidade amostral e saber a minha amostra ideal, a porção desse material que é representativa para o tubo, tá certo? E aí, ó, o que é que a gente vai ver? A amostra bruta, que ela realmente é uma réplica do todo, né? E essas amostras, elas podem ser fluidas, né? Homogêneas, mesmo volume, pontos diferentes. Numa amostra sólida, eu tenho que ter várias amostras, pontos diferentes, textura, densidade, tamanhos bem moídos, homogeneizados. Por exemplo, a gente vê uma barra de chocolate. Mesmo sendo do todo, eu tenho que pegar quadrinhos de lugares diferentes para que eu possa moer, homogeneizar a minha amostra e fazer os testes, tá? Outro detalhe, a quantidade, se é grande, se é pequeno. Olha só como é interessante. Quando é a granel, quando é embalado, quando são lotes maiores, né? Tudo isso vai favorecer de 10 a 20% no número de embalagens, quando é embalagem, e de 5 a 10% do peso total. Eu faço um contexto, peso, para eu saber quanto eu vou ter como processo. Quando são lotes muito grandes, né? População, número de sacos, de caixas,
Tenho que ter o fator ligado ao grau de precisão da amostra, se é maior, se é menor do que 1, se é mais homogêneo, se é heterogêneo. Então, tudo isso mais específico nós vamos ver somente na aula de amostragem. Vários cálculos para esse processo, tá certo? E aí, ó, são alguns detalhes. Quando é alimentos secos, eu tenho uma amostra, divido em 4, descarto aquilo que não dá certo, pego apenas o que eu tenho o mais conteudista, o conteúdo principal, e depois eu repito a operação. Isso a gente chama de quarteamento. Vamos supor, você pega 1 quilo de arroz, você vê determinados tipos, você separa o que você, a olho mesmo, presta e não presta, e você acaba aqui descartando e ficando para si aquilo que vai funcionando. Então, tudo isso você vai tendo mais detalhes. E aí, como é que você faz isso? Aí, existem equipamentos específicos. Por exemplo, tem esse amostrador tipo rifle, esse amostrador tipo burner. Então, que eles já vão fazendo a separação daquilo que você vai querer e daquilo que você não vai querer. Eles já são próprios da indústria para esse processo, tá? Em líquidos, já são outros tipos de técnica. Você vai homogeneizar, você vai deixar um tempo reservado, você vai tentando ver essas propriedades, se há decantação, se há corpo de chão, há corpo de fundo, né? Se ele tem alguns grumos, sujidades. Então, nessa técnica de homogeneização, você consegue ver separações de fases, separações de materiais, que, na verdade, isso não pode existir. Tem que estar tudo coeso, tudo junto, para que isso não interfira na qualidade dos líquidos, tá certo? Dos semissólidos também vai ser aquele mesmo quarteamento dos secos, né? E aí, como, por exemplo, queijos duros e chocolates, porque também favorecem esse descarte e o que você fica para análise. Os úmidos, né, carne, peixes e vegetais, em alguns lugares, são feitos de forma individual. Por quê? Porque às vezes tem muito contato, são organismos vivos também, e isso melhora o controle, mas ao mesmo tempo demora um pouco mais. Então a gente precisa ter um pouco mais de critério para esses alimentos úmidos também, que a gente vai ver nas sequências das aulas. Alimentos semiviscosos e pastosos, alimentos líquidos, alimentos sólidos, tá? Na verdade, líquidos contendo sólidos, como compota de frutas, vegetais em salmoura, e tudo isso vai avaliando, tá certo? Alimentos como emulsão também têm características específicas e testes, como manteigas, margarinas e frutas, são outros tipos para você ver quantidade de açúcar, quantidade proteica, características de cascas, sementes, tudo isso são testes diferentes, tá certo? Cheguei para o meu laboratório, então aqui ali eu fiz numa amostra maior e aí eu vou, ali a amostra bruta, vou para a amostra de laboratório e eu vou reduzindo, porque dependendo do tipo de produto, a minha amostra ela vai ser super criteriosa. E aí eu preciso que nós tenhamos essa redução da análise, tá certo? E aí algumas, né, por exemplo, alguns derivados de carboidrato, derivados de laticínios, derivados do leite, derivados do amido, tem algumas necessidades especiais de tempo, de estufa, de bolor, de mofo, alguns agentes também que favorecem esse tratamento especial, que também, com esse tempo, eu quero que vocês vão fazendo esse contexto macro para a gente ir delineando, tá certo? Interessante, né, que existe o preparo da amostra por desintegração, tanto para amostras secas quanto para amostras úmidas. E eles utilizam muito esses moinhos, né, como amostras secas e amostras úmidas também. Então, para as secas é um moinho tipo Wiley, que eles chamam similar, e as úmidas usam-se moedores do tipo para carnes ou os próprios liquidificadores. Tá certo? Eles desintegram esses alimentos para que eles fiquem cada vez mais, como é que eu posso dizer? Como se eles estivessem mais rudimentares, né? Ficassem mais próprios, ficassem mais rápidos e visuais, para eu ver essa composição e realmente o que tem dentro desses alimentos, tá certo? Depois dessa desintegração mecânica, né, do principal, eu vou fazer ainda mais detalhes dentro desse alimento para eu saber o que é que tem de fato dentro desses alimentos.
o que é que tem de amilase, celulases, proteases, quais são essas enzimas que tem dentro desses. É tanto que nós temos, não sei se, depois eu vou até ver, nós temos uma disciplina dentro dos cursos de farmácia de enzimologia, que são esses detalhes enzimáticos das composições de alimentos e alguns outros medicamentos, tá certo? Em seguida, eu faço desintegração mecânica, eu faço desintegração enzimática e eu venho para a desintegração química, porque aí eu vejo ainda mais específico cada detalhe de composição dos alimentos. E aí eu posso ver ureia, ácidos, detergentes, piridina, eu posso ver vários detalhes desses alimentos após essa terceira desintegração, tá certo? De fato, eu preciso, além de tudo, preservar essa amostra, né? E eu preservando essa amostra, em alguns momentos essas enzimas não param, porque depois a gente já sabe lá da bioquímica que as enzimas, quando elas determinam e passam esse composto de enzima substrato para enzima produto, elas ficam lá integradas, mas elas continuam trabalhando. Mas existe um momento que a gente precisa inativar essas enzimas para eu preservar essa amostra, porque se ela continuar trabalhando, ela pode até degradar o alimento, tá certo? E também preciso fazer essa diminuição das mudanças lipídicas. Por quê? Porque eles vão, quando eu vou mudando a natureza do alimento, os compostos também vão mudando. Então, eu preciso saber se eu vou secar, se eu vou congelar, se eu vou estocar, o que é que eu vou fazer com essa amostra para eu determinar a minha análise, certo? Além disso, tenho que fazer dois tipos de controle. O ataque oxidativo, né, para que nada perca de composição, e o ataque microbiológico, para eu saber exatamente logo em seguida quais tipos de micro-organismos tem no alimento na qual eu estou analisando. Então, a gente tem que fazer, depois de desintegrar, eu tenho que preservar essa amostra por um tempo, fazendo esse passo a passo e mostrando o que é que eles fazem, que eles podem continuar após essa amostra preservada, tá bom? Outros fatores que eu preciso considerar é estágio de maturação, a parte do alimento, principalmente na origem vegetal. Condições de crescimento, a variedade, né, o tempo, a sazonalidade também, porque a gente sabe que, dependendo da sazonalidade, existem compostos diferentes, né, nas plantas, e isso também favorece a diferença nas nossas análises, tá bom? Em origem animal também, como idade, alimentação, a parte do animal, conteúdo da gordura, raça, tudo isso eu preciso também ter como critério para ter uma análise diferenciada dos alimentos de origem animal, tá bom? Depois que eu fizer essa coleta, eu vou identificar essa amostra, tipo de produto, peso, nome dos responsáveis, data de colheita, fabricação, endereço. Por quê? Porque eu vou começar a ter, o que foi que eu fiz? Eu peguei a amostra, fiz a amostra bruta, a amostra do laboratório, preservei e agora eu vou começar a minha análise. Mas eu preciso identificar para saber exatamente que dia, que forma eu peguei essa amostra, tá certo? Tenho que transportar, até nisso eu tenho que ter muito cuidado, né? Luiz, mas eu tenho que favorecer um bom transporte? Tenho, mas a transportadora não é nossa, não é da minha indústria, mas mesmo assim eu tenho que ter muito critério para escolher, porque o transporte às vezes contribui para uma má qualidade do alimento, tá bom? Além disso, tenho que saber para onde é que vai, logo em seguida, o destino dessas amostras, quanto tempo vai ficar, se eu vou ter contraprova, contramostra, até nisso nós somos a cabeça dessa indústria, nós somos a cabeça desse momento. Então, desde a amostra principal até o destino final, quem é a responsabilidade é do farmacêutico. Então, eu preciso saber quem é que vai ser resultado, quem é que vai ficar guardado, se alguém precisar dessas amostras, como é que eu vou contribuir para isso, tá certo? Outro detalhe que aqui nós vamos ter muito cuidado são os pontos críticos de controle, a PPCC. E aí, nesses pontos críticos, eu não vou entrar muito no assunto, porque nós vamos ter aula sobre pontos críticos, tá? E esses pontos críticos é quando eu, profissional farmacêutico, entro no processo industrial e vejo onde pode ter erro, para eu
prevenir esses erros. Então, esses pontos críticos ajudam bastante nos resultados finais das amostras de alimentos. Eu não vou entrar muito no mérito agora de pontos críticos, mas a gente precisa ter muito cuidado, porque nós podemos minimizar muito o contexto de erros dentro do processo industrial alimentício, tá certo? Controle de qualidade, nós vamos ter aulas específicas sobre controle de qualidade também, porque a gente precisa ver que método nós estamos utilizando, como é que eu controlo essa qualidade, por que é que nós precisamos, enquanto consumidores, ter essa qualidade nas nossas mesas, nas nossas casas. E aí eu tenho que garantir essa qualidade dentro do processo industrial até chegar nessas casas. Então, nós também somos responsáveis pelos controles, especificidade, exatidão, acessibilidade, confiabilidade. A gente já tem marcas, né, de alimento que a gente diz, não, eu vou comprar essa daqui porque eu confio. Mas por que é que você confia? Que é bom. Por que é que é bom? Porque a indústria deixa com que ele fique bom. E quem mexe na indústria são os profissionais. Então, é tudo uma cadeia que a gente merece ter muito cuidado, tá certo? E aí, gente, essa aula mais curtinha de hoje é uma revisão um pouco mais detalhada sobre o que a gente vem vendo durante o processo da bromatologia, tá? Quero que vocês fiquem muito tranquilos, tomem nota, tá? E a gente vai conversar um pouquinho depois sobre as atividades e como é que vai se dar esse processo. Quero que vocês fiquem muito atentos, tá? Porque o que mais importa para mim é que vocês aprendam e sejam grandes profissionais. Um abraço e até mais.